Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Esther capítulo 3, pegar o seu caderno de anotação, o seu aplicativo. Nós estamos durante estes domingos de junho e julho, provavelmente, vamos meditar no livro de Esther. Estamos expondo o livro de Esther e nós temos sido abençoados por essa oportunidade, por esse crescimento através da palavra de Deus. Hoje nós chegamos no capítulo 3 e eu quero louvar a Deus pela sua vida, o desejo que você tem no coração de crescer na palavra. E nós, nos 2 primeiros domingos, nós aprendemos muito no capítulo 1 e no capítulo 2. No primeiro capítulo nós aprendemos sobre a Pérsia que quer nos engolir, o fato de estarmos numa terra distante, numa cultura e valores que não são os nossos, com ofertas que são encantadoras. Nós muitas vezes podemos ser engolidos pelo sistema, por esse caldo cultural que está ao nosso redor e que muitas vezes nos sufoca. Então nós paramos para aprender e nós vimos que a Pérsia que quer nos engolir, ela tem algumas características. A primeira delas é que a Pérsia é um mundo de ostentação. E nós vimos isso também, que é um mundo onde não há limites. O rei Assuero fez questão de dizer que os seus convidados não tinham limites. Eles poderiam fazer o que bem entenderiam. E aí nós vimos que uma vida sem limites é um abismo que chama outro abismo. E isso foi tendo uma série de problemas para Assuero, para o seu reinado, e ele perdeu a sua rainha Vasti, numa circunstâncias... Hoje eu nem trouxe a foto de Vasti, acho que estava todo mundo esperando a foto de Vasti aqui da semana passada, né? Aquela Vasti nervosa assim, com a mão na cintura. Aí hoje eu não trouxe o flanelógrafo não, o flanelógrafo digital do pastor. Então, nós vimos que Vasti então se posiciona. E a quarta ou terceira ou quarta característica da Pérsia é um mundo de relacionamentos rasos. E aí a gente aplicou isso usando Zygmunt Bauman, que escreve falando que a nosso tempo, a nossa geração, nós vivemos os relacionamentos líquidos, a modernidade líquida, relações líquidas, e o amor também se tornou líquido, ou seja, as coisas foram se desfazendo, semelhante àquilo que estava acontecendo na Pérsia. Na semana passada, nós então fomos desafiados a olhar para Esther e Mardoqueu e pensarmos em conformar-se ou transformar-se, a partir do capítulo 2, onde nós notamos que os dois, por algum momento, eles esconderam a identidade, eles não se apresentaram de fato como judeus, naquele primeiro momento, e a gente viu isso, por uma série de características, tanto de Esther quanto Mardoqueu. Mardoqueu, o seu próprio nome foi mudado, né? O próprio nome de Esther, Hadassah, para Esther, e nós vimos que eles já estavam aculturados. Nós vimos o esconder da identidade como filho de Deus. Nós vimos também que numa terra estranha é muito fácil isso acontecer, é muito fácil a gente perder a nossa identidade quando a gente vai para um outro lugar, e se a gente não estiver firme, João, facilmente a gente é levado. E aí a gente viu um pouco aquela questão do filho pródigo que se afasta, o que acontece com ele, como ele se perde em estar longe da casa do pai. E aí nós vimos e fechamos na semana passada a partir de um seguinte ponto. Se o livro de Esther terminasse no capítulo 2, nós sairíamos daqui extremamente frustrados. Mas graças a Deus, o livro de Esther não terminou no capítulo 2. E hoje então, nós vamos entrar no capítulo 3 e aprender um pouco mais sobre isso. Mas antes eu quero que você pudesse prestar bastante atenção num vídeo que eu separei para você assistir hoje. É um vídeo muito importante. Queria pedir ao irmão Carlos que pudesse apagar essa luz daqui. E eu queria que você prestasse bastante atenção nesse vídeo. A perseguição aumenta
após 10 anos de Extremistas fazem ataques em série na Talibã África. proíbe mulheres nas Cuba manda universidades. fechar igreja com 30 anos Líder de cristão história. morre em prisão domiciliar. Terroristas matam cerca de 40 cristãos e exigem resgate por cadáver na Nigéria. O total de cristãos perseguidos chegou a um número alarmante. Hoje, já são mais de 360 milhões de cristãos perseguidos ao redor do mundo. Irmãos e irmãs enfrentando opressão, violência, ataques, prisões e muitas vezes até morte por causa da fé em Jesus. A falta de liberdade das comunidades cristãs no mundo é representada na Lista Mundial da Perseguição, um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Desde 1993, a LMP é a única ferramenta que monitora e analisa a perseguição de forma sistemática e completa. A pesquisa da Portas Abertas leva em consideração os diversos meios que são usados para inibir, discriminar e pressionar os nossos irmãos. Sejam eles estruturas religiosas, políticas, familiares ou redes criminosas que têm como objetivo abalar a igreja em uma tentativa de eliminar o cristianismo de sua história. Em 2023, a Coreia do Norte volta à primeira posição. É o país mais fechado ao evangelho em todo o mundo. A maior fonte de perseguição é o Estado e suas ideologias rígidas e absolutas, não dando espaço a nenhuma crença diferente. Com a aplicação de novas leis, o número de detenções de cristãos voltou a aumentar e igrejas domésticas foram encerradas. Todos os cristãos norte-coreanos sobrevivem em constante perigo e precisam viver a fé em segredo. A violência contra os cristãos aumentou nos países da África subsaariana, presentes na lista. Somália, Eritreia, Nigéria e agora Sudão fazem parte dos 10 primeiros países no ranking 2023. O aumento do extremismo islâmico tem encontrado terreno fértil na região. Ali, os cristãos são alvos de grupos extremistas como Boko Haram, Al-Shabaab e outros que destroem igrejas e aldeias. O Afeganistão, que virou alvo da imprensa internacional, ocupa a 9ª posição. Após a turbulenta tomada do governo pelo Talibã, o país virou uma prisão onde os direitos humanos não são respeitados. Os poucos cristãos do país fugiram ou vivem de maneira clandestina, totalmente escondidos. Muitos estão em campos de refugiados e enfrentam fome e medo diariamente. As mulheres e crianças são as mais vulneráveis. Mais perto de casa, além de Colômbia, Cuba e México, mais um país da América Latina entra no ranking. A Nicarágua. Represálias políticas contra a igreja, fechamento de estabelecimentos, monitoramento, difamação e prisão de líderes cristãos têm sido muito comuns. O principal objetivo é intimidar os cristãos para silenciá-los. A nação tem sentido o reflexo da repressão do atual governo. É importante destacar que a perseguição também aumentou nos outros países da região. Os desafios da igreja são muitos e continuam crescendo. A hostilidade contra ela não é linear e está em constante mudança. Contudo, uma coisa permanece: o poder que existe na unidade e no amor do corpo de Cristo. Esse é o elo perfeito que nos une e nos move para enfrentar o que vier. Sua oração e o seu apoio fortalecem os cristãos perseguidos para brilharem à luz de Cristo nos lugares mais escuros. Combata a perseguição extrema com amor extremo. Una-se hoje à Igreja Perseguida. www.portasabertas.org.br/lista mundial. Trata de uma propaganda de uma agência missionária. Não é isso. Quis trazer esse vídeo porque ele tem tudo a ver com o capítulo 3.
Talvez a gente possa se perguntar como este vídeo tem a ver com o capítulo 3. O que isso tem a ver conosco? Talvez você e eu não enfrentamos terroristas armados. Talvez você e eu não enfrentamos a possibilidade de estarmos aqui cultuando e chegar alguma força aqui do governo e nos levarmos todos presos. Talvez a perseguição que eu e você enfrenta neste tempo não chega a esse nível. Mas talvez você tenha amigos e parentes, por exemplo, os que tiram sarro da sua fé. Às vezes você tem professores que fazem piadas com a sua crença. Às vezes você tem colegas que falam mal das suas convicções. E aí eu pergunto a você, nestas horas você se sente sozinho? Você se sente sozinho quando na classe o seu professor começa a rir? Diante, por exemplo, da Páscoa, os seus colegas de trabalho viram para você e diz: aos domingos você faz o quê? Vai à igreja levar dinheiro para o pastor? Quantas vezes as pessoas que estão ao nosso redor fazem isso conosco e de alguma forma nós nos sentimos sozinhos? Mardoqueu, em algum momento, ele estava assim. Se você notar no capítulo 3, e aí eu queria que você fosse mergulhando na Bíblia, o versículo 7 nos dá um posicionamento de tempo. No capítulo 3, versículo 7, vai nos dizer que este acontecimento agora, o que está acontecendo, está ocorrendo no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 12º ano do reinado de Assuero. Ou seja, domingo passado, os acontecimentos do capítulo 2 estavam no 7º ano. Agora, no capítulo 3, as coisas que estão acontecendo estão no 12º ano. Ou seja, 5 anos tinham se passado, Rafael. E estes 5 anos que tinham se passado, Esther já estava como rainha. Nós lembramos que o capítulo 2, então, ela é escolhida como rainha, e ela já estava agora, irmão Josimar, há 5 anos como rainha da Pérsia. E estes 5 anos, Christian, Mardoqueu e Esther estavam vivendo muito bem na Pérsia. E quando digo vivendo muito bem, porque Esther estava no luxo do palácio, Mardoqueu num cargo de autoridade em Suzã. Então os dois estavam bem, mas eles continuavam escondendo o quê? As suas origens, a sua identidade. Para até aquele momento, nesses 5 anos, prefeito de qualquer coisa, Mardoqueu e Esther são persas, falam como persas, e é impressionante como ficaram tanto tempo sem serem notados. Já estavam falando como, vestindo como, caminhando como, estavam verdadeiramente como persas, mais ou menos como muitos cristãos da nossa geração, que no seu trabalho vive não como um discípulo de Jesus, que na sua casa vive não como um discípulo de Jesus, aceita todas as coisas, participa em situações e contextos duvidosos, aceitam que desvalorizem e desacreditem a sua fé como naturalidade, ou seja, ainda não se posicionou e prefere muitas vezes, Derlei, se calar do que se expor. Afinal, eu não quero ter problema com Assuero. A melhor maneira de não ter problema com Assuero é simples, é não se posicionar, é não falar de onde nós viemos e quem nós somos. A escolha é calar-se ou ter uma indisposição. A escolha é dizer quem nós somos, o que acreditamos, ou ter um problema.
É por isso que hoje, a expressão que eu tenho usado para o capítulo 3 é: não se curve. Por quê? E a história segue. O que estava acontecendo nesse 5º ano? Mardoqueu, vamos terminar o capítulo 2, e é interessante, volta um pouquinho, a partir do verso 21. Mardoqueu toma conhecimento de uma situação, de uma tramóia contra Assuero. Tinha 2 camaradas que serviam Assuero, Bigtã e Teres, e eles ficaram muito chateados, e eles, de fato, indignados, planejaram matar Assuero. Mardoqueu, sabendo dessa tramóia, toma conhecimento, vai até Ester, fala para ela do que iria acontecer. Ester vai até Assuero, conta para ele que 2 dos seus que estavam ali, do corpo da guarda, gente que caminhava com Assuero, gente que estava perto de Assuero, gente que era para fazer a sua segurança, estava tramando para tirar a sua própria vida. Então, Assuero toma conhecimento, e os 2 então, diz a palavra de Deus, os 2 conspiradores, verso 23, foram pendurados numa forca. E o texto termina o capítulo 2 dizendo que isso foi escrito no livro das crônicas diante do rei, e nada mais. Não aparece aqui nenhuma condecoração para Mardoqueu, não aparece aqui nenhuma medalha por ser aquele homem que foi fiel. Mas o que aparece aqui são 2 loucos, Bigtã e Teres, tentando acabar com a vida de Assuero. Mas interessante que isso fez, e aí o capítulo 3 começa num outro tom. Mostra que Assuero, então, Pedro, ficou impactado com esta situação e ele tomou uma medida diferente. Ele estava levando mais um golpe. Ele levou um golpe de Vasti, há 5 anos atrás, quando ela não obedeceu no seu coração. Que golpe foi esse? E agora 2 dos seus querendo matá-lo. Um outro golpe, irmão Juarez. Diante disso ele reage. E diante dessa reação, diz o texto, que depois disso, verso 3, Assuero engrandeceu Ramã ou Amã. Estava semana passada ouvindo um hebraísta, e ele usou a expressão Amã para este homem que aqui aparece. E é interessante que Emã é filho de Amedata. E aí eu queria que você prestasse bastante atenção, porque isso aqui é uma chave para a gente entender o texto. Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e lhe deu um cargo mais elevado do que de todos os oficiais que estavam com ele. Presta bastante atenção. Assuero, para resolver um problema no palácio, Assuero, para resolver um problema que estava ao seu redor, ele busca um homem chamado Amã, filho de Ramedata, Agagita. Isso aqui é muito importante. Marca esta palavrinha aí, Agagita. Repete comigo assim, vamos juntos? Agagita. Vamos mais uma vez? Agagita. E o exaltou, e lhe deu um cargo mais elevado do que todos os oficiais que estavam com ele. Você lembra quem eram os Agagitas? Os Agagitas eram descendentes de Agag, rei amalequita. Sabe o que isso significa? Que Assuero estava colocando o poder na mão do maior inimigo dos judeus. Quem eram eles? Os amalequitas. Quando nós olhamos esta história, os amalequitas eram os mais antigos inimigos dos hebreus. E é interessante isso aqui, que os filhos de Israel mal tinham saído da grande pressão, como escravos que tinham sido de Faraó. Eles saem, e logo depois que eles saem, eles estão no deserto, eles saem do Egito. No capítulo 17 de Êxodo, vai dizer que Amaleque vem lutar contra eles.
Agora, quem vai lutar contra um bando de escravo que não tinha arma, que não tinha nada? Desde o início, Amaleque, os amalequitas, era uma tribo que de fato, aliás, um povo que de fato estava atacando escravos, um bando de escravos, gente. Meus irmãos, gente que estava saindo do jugo de Faraó, gente que não tinha nada. E isso foi tão forte na vida do povo de Israel, que quando Moisés escreve o Deuteronômio, que ele relembra a lei, que ele traz a memória do povo, ele chega lá no capítulo 25, a partir do verso 17, ele diz assim: lembrem-se dos amalequitas e o que eles nos fizeram no caminho. Isso foi tão forte, irmão Juarez. Isso foi tão pesado para eles, foi tão desafiador. Por quê? Porque uma das características do povo amalequita era o quê? Atacar os mais fracos. Eles aproveitavam os seus oponentes mais fracos. E então Moisés faz questão de dizer: quando nós estávamos saindo do Egito, eles saíram ao encontro de vocês no caminho. Quando vocês estavam abatidos e cansados, eles atacaram a retaguarda. Então, Cristian, desde o início, desde lá de trás, se tem alguém que odiava um hebreu, era um amalequita. E quem agora está com a força do palácio nas mãos? Amã. Amã é descendente de quem? Dos amalequitas. Essa história segue. A ordem era para que os amalequitas fossem destruídos. Mais tarde, Deus dá essa ordem a Saul. E Saul não a cumpre. Saul então faz o quê? Ele poupa Agag e ele poupa as ovelhas. Fruto de Saul não ter cumprido a ordem do Senhor, hoje nós temos aqui Amã. Interessante isso. Isso é muito semelhante ao que acontece com os gigantes. Lembra? A ordem do Senhor era para que destruísse todos eles. Não foi destruído. Lá na frente, quem é que vai se levantar? Golias. A desobediência de hoje é o gigante que se levanta amanhã. Incrível isso aqui. Essa desobediência aqui, em cumprir o que Deus mandou fazer, lá na frente vai se levantar quem? Ramã. E Ramã era filho de Ramedata, Agagita, era descendente de Agag. Esse encontro entre Ramã e Mardoqueu, que vai acontecer agora no capítulo 3, é muito mais do que encontro de dois líderes em Suzã. Isso aqui é encontro de duas histórias, até porque Mardoqueu era benjamita. Benjamita é a tribo de Saul. Imagine agora os dois se encontrando, e o versículo 2 diz: todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam diante de Amã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Mardoqueu ou Mordecai, depende da versão que está aí na sua Bíblia, a mesma pessoa, diz o quê? Porém, ele o que diz o texto? Ele não se prostrava. Irmão Jetro, quando todos passavam e se prostravam diante de Amã, o reconhecendo, quase que o adorando, uma atitude de reconhecimento, de adoração, ali tinha um homem que decide então não se curvar. Ali tinha um homem que decidiu, diante daquela situação, não se curvar. Dia após dia isso estava acontecendo. Então o que acontece? Os servos do rei, meus irmãos, notam que Mardoqueu não aceitou aquela ordem. Eles tomam conhecimento que Mardoqueu estava transgredindo as ordens do rei. Como dia após dia, Giovana, todo mundo que passava se prostrava.
Mardoqueu não se prostrava, e é fácil você enxergar no meio da multidão quem se posiciona, guarda isso, é muito fácil você enxergar no meio da multidão quem vai no fluxo contrário. O fluxo estava vindo para cá, todo mundo se prostrando diante de Ramã, Mardoqueu estava ao contrário, e isso chamou a atenção, e chamou não somente a atenção dos que estavam ali, mas logo tem alguém para contar. Contaram para Amã, e contaram para Amã, para até ver, tem uma versão que diz assim, se as palavras de Mardoqueu manteriam-se de pé. Não sei se a sua versão está assim. Tem gente que está ao nosso lado, muito cuidado com quem está perto de você. Tem gente que fica perto da gente só para ver o circo pegar fogo, é enviado do diabo mesmo. Nós vamos contar só para ver o que vai acontecer, nós vamos contar só para saber como é que vai ficar as coisas. Muito cuidado com quem está perto de você. Contaram só para ver o circo pegar fogo, só para ver o que ia acontecer. Quando Amã viu que Mordecai não se inclinava, o que aconteceu com o homem? Ele se encheu de quê? De furor. Ele ficou revoltado. Ele ficou de fato revoltado, é a expressão. E aqui agora surge então a grande pergunta: curvar ou não se curvar? Abrir mão ou não abrir mão? Por algum minuto, ou por um minuto, eu pergunto, se você estivesse no lugar de Mardoqueu ou de Mordecai, como você acha que você agiria? Pare agora e pense por um minuto. Chegou aquela hora, Rafa, que não dava mais para Mardoqueu esconder. Chegou aquela hora que não dava mais para esconder a origem. Então qual era a decisão de Mardoqueu? Chega de camuflagem, chega de ser o 007 do Senhor, chega de camuflagem. Eles passaram um bom tempo se escondendo na Pérsia, esconderam a sua nacionalidade. Por ambos momentos ele assimilou a cultura, eles estavam vivendo a vida da Pérsia, mas chegou um momento que isso foi tão forte, que diante do Senhor ele disse: eu não irei mais me curvar, eu não irei mais, Senhor, aceitar tudo isso. E aflorece no seu coração que ele era alguém que servia um Deus todo-poderoso. Agora o que me chama a atenção é que fruto dessa reação de Mardoqueu, o sangue de Ramã literalmente sobe, ele fica revoltado, e ele sabia que Mardoqueu era judeu, e ele agora não queria apenas Mardoqueu, mas como ele era um amalequita, ele queria quem? Todo o seu povo. E então diz o texto, ele julgou que era pouco, e aí os seus propósitos atentar contra Mordecai, por aquilo que ele estava fazendo, verso 6, Ramã então toma uma firme decisão: eu irei destruir todos os judeus. Agora eu irei contra todos os judeus que estão no reino de Assuero. Ele se sentia, Rafa, superior. Imagine isso, tudo isso por causa de uma coisa: da nacionalidade. A briga por causa de um povo, o povo que era o povo de Deus. E aí nos versículos 8 e 9, ele vai até Assuero, e ele pede a Assuero, interessante isso, olha aí na sua Bíblia, existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são o quê? Diferentes. Eles têm um outro sistema de lei, eles têm uma outra forma de agir, eles não cumprem as leis do rei, e por isso não convém o quê? Tolerá-los. Vamos acabar com eles. Se for do agrado do rei, olha a jogada, olha as palavras doces do homem, se for do agrado do rei,
decrete que eles sejam o quê? Mortos. Decreta, rei, que eles sejam mortos, e eu porei nas mãos do que executarem a obra daqueles que matarão os judeus a pequena quantia de 340 toneladas de prata, para que entre nos tesouros do rei. Eu estarei disposto. Quantas toneladas? 340. Giovana, para quem é bom de matemática, eu fiz questão de saber quanto custava 1 quilo de prata. Hoje aproximadamente R$3.700. Uma tonelada, Christian, vai dar então 3.700. Mão Benhu, nos socorre aí, quem é bom de matemática. Dá quanto? 3 milhões, dá isso mesmo? 3.700.000 uma tonelada. Agora 3.700.000 vezes, quantas era? 340. Isso vai dar tantos números, e eu fiquei fazendo a conta, em torno de 140 milhões de reais hoje, ele estaria disposto para simplesmente acabar com quem? Com o povo judeu. Será se o homem tinha raiva no coração? Será se o homem queria acabar com aquele povo? Será se a mãe estava disposto de fato a acabar? Então, quando o rei Assuero ouve isso, ele ouve com bons ouvidos, tira da mão o seu anel, que era o que autenticava, porque o anel era selo, era o que de fato fazia valer qualquer contrato, era a autoridade que ele estava dando a Ramã. É por isso que o filho pródigo, quando volta, uma das coisas que ele recebe de volta é o quê? Um anel, porque ele recebe autoridade, e agora ele pega a autoridade para fechar os negócios do rei, escreve, chama os secretários e manda ordem, e a ordem foi endereçada a todo o reino da Pérsia, que aonde tivesse um judeu, tanto jovem, quanto velho, quanto mulher, quanto criança, fosse aniquilado, e os seus bens fossem saqueados. Essa é a história. Esse processo foi tão pesado que Suzã, como nós vimos na semana passada, que é a Brasília de hoje, era a capital do Império Persa. O texto diz que a cidade ficou perplexa. A maldade de Amã e de Assuero foi tão grande que a cidade inteira ficou perplexa com tudo que estava acontecendo. Qual é a grande lição que nós vamos tirar do capítulo 3, Giovana? Qual é, Ana Vitória, qual é, Gabriel, as lições que nós podemos tirar desta história? Quando a gente vê toda esta história, em especial o capítulo 3, quando, de fato, Mordecai escolhe não se curvar, quando ele escolhe assumir a sua identidade como servo de Deus, quais são as lições que nós vamos aprender neste capítulo, que serão importantes para nós ao sair daqui, para serem aplicadas no nosso dia a dia? Sabe por quê, meus irmãos? Que para viver a nossa fé, a fé em Cristo Jesus em um mundo incrédulo, isso vai exigir de nós coragem, disposição em resistir, a não se curvar, resistir a tudo aquilo que quer de fato nos engolir. E o nosso maior desafio na nossa geração é ter uma fé firmada na palavra e em Cristo, de tal maneira que quando formos ameaçados, nós não se curvamos, nós não iremos nos curvar diante dos valores desse tempo. E aí a grande questão, Rafa, a grande questão está em curvar-se ou não se curvar. Sabe por quê? A primeira lição que a gente aprende no capítulo 3, e eu queria que você anotasse e guardasse no seu coração: se curvar ou não se curvar vai ser uma escolha que eu e você teremos que fazer. Mas saiba de uma coisa:
O fato de não se curvar é você estar disposto a ter inimigos. Vou repetir isso. O não se curvar, você estará levantando para você inimigos. Vou repetir mais uma vez. O não se curvar diante dos valores desse tempo, de tudo aquilo que a Pérsia está tentando nos engolir, o não se curvar diante dos deuses que se levantam como Amã, não se curvar diante daqueles que querem nos dominar, o não se curvar vai nos levar a ter inimigos, o que na verdade eles estavam apenas disfarçados. Amã estava ali, aquelas pessoas estavam ali, eles sempre existiram. Toda vez que você se posicionar, inimigos que às vezes você mais imaginariam que estão pertinho de você, eles vão se levantar. Sabe por quê? Porque todo posicionamento, quando nós nos levantamos, inimigos se levantarão. Alguém vai ser contra. É interessante, Camila, que no meio de toda essa história, Mardoqueu e Esther, mas em especial Mardoqueu, ele tem que se posicionar. E viver a fé no mundo incrédulo em que nós vivemos, vai chegar em algum momento da nossa vida, se já não chegou para você, que você vai ser colocado, eu serei colocado, nós seremos colocados diante de uma situação em que nós teremos que tomar uma decisão, curvar-se ou não diante de um Deus. E aí eu quero preparar você, porque a mais, dia após dia, o que nós estamos vendo é que esse funil está se fechando. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias os homens não suportariam a sã doutrina e eles seriam levados por comichões nos ouvidos. E tem uma coisa que de fato incomoda a nossa geração, é quando nós nos posicionamos acerca dos valores da palavra de Deus. Você quer arrumar um inimigo nessa geração? É só você dizer que existe uma verdade absoluta, e ela é a Bíblia. Isso é o suficiente para você levantar olhares desconfiados, isso é o suficiente para você levantar inimigos, isso é o suficiente para ter pessoas ao seu redor que não irão querer mais te ouvir, irão ter pessoas que vão te achar que você é alguém que é extremamente, como podemos usar a expressão desse tempo, como nós somos considerados? O quê? Fundamentalistas, intolerantes. Por quê? Porque nós temos um valor. Qual é o valor? A Bíblia como única regra de fé e prática, infalível, inerrante. Você quer arrumar um problema nessa geração? O problema dessa geração não é dizer que acredita em Jesus. O problema dessa geração é você dizer que Jesus é o único caminho. Este é o problema dessa geração. Esse é o nosso problema. Quando nós nos posicionamos, quando nós não nos curvamos diante dos outros deuses e afirmamos que somente em Cristo nós temos a salvação, que somente em Cristo Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, esteja preparado que alguém vai se levantar e não vai aceitar o seu posicionamento. É simples. É o que acontece aqui nesse contexto. Isso é muito provável que já tenha acontecido com você. E todos os dias nós somos convidados a nos calar diante de maldades, das injustiças, da identidade bíblica de família sendo destruída, por exemplo. Irmãos, a igreja de Jesus é a última trincheira a ser vencida quanto a esses valores. A igreja de Jesus é a única. Mas quantas vezes você na classe, na sua escola, você tem que de alguma forma, diante de um professor, você é chamado a tomar uma decisão, a se curvar ou não se curvar, quando ele vira para você e diz assim: você acredita mesmo que Jesus fez milagres? E eu vou mais. Essa desgraça tomou o nome de liberalismo teológico e chegou em muitos dos nossos seminários. A ponto de termos homens que eram para defender as Escrituras Sagradas, agora passam a questioná-la acerca da sua veracidade e acerca do que ela é.
esteja preparado, porque dia em que você se posicionar como um discípulo de Jesus, vai ter gente que vai se levantar, vai ter inimigos que vão se levantar. Agora, resistir vai fazer toda a diferença. E essa decisão não pode ser tomada no dia, ela precisa ser tomada agora. É uma decisão que a gente precisa todos os dias ir tomando, para não chegar no momento. É como a decisão de resistir à tentação, ao pecado, a ceder tudo aquilo que quer nos engolir. Ela tem que ser tomada antes de nos depararmos com ela. É interessante, vale a pena ler Daniel, porque Daniel é um texto semelhante à mesma época. Alguns anos antes, em torno de 100 a 150 anos antes foram os acontecimentos de Daniel. Mas Daniel, João, no capítulo 1, verso 8, diz o seguinte: Daniel decidiu não se curvar, Daniel decidiu não se contaminar. E esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. Nesse caldo cultural, onde tentam nos fazer engolir uma série de coisas que não são bíblicas, que não são verdades, que não são valores nossos, nós teremos que nos posicionar. Nós não poderemos nos curvar, custe o que custar. Agora tem uma outra lição nesse texto. A primeira é: o não se curvar é estar disposto a ter inimigos. E a segunda, a semelhança de Mardoqueu. Isso me chamou muita atenção, irmão Josimar. Esta guerra não é nossa. É interessante isso, porque esta guerra não era uma guerra de Mardoqueu. Essa guerra tinha acontecido muitos e muitos anos antes, aonde os amalequitas queriam destruir o povo de Israel, e semelhante àquela guerra, que apenas vão ser demonstradas anos depois, através de duas pessoas, onde Amã quer destruir o povo judeu. Essa guerra não começa ali, essa guerra é muito anterior. E aí eu digo a você, o que nós enfrentamos de batalha hoje, o que nós enfrentamos de luta, o que nós vimos aqui, irmãos nossos sendo perseguidos, e que nós enfrentamos isso diariamente, não é de hoje. Sabe por quê? Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, porque Satanás é aquele que é perito em matar, roubar e destruir. E se tem uma coisa que ele não quer, é que você, que eu, vivamos a fé em Cristo Jesus. Se tem uma coisa que o diabo não quer, é que você abra a sua Bíblia e leia. Se tem uma coisa que ele não quer, é que você se posicione onde você está. Sabe por quê? Um cristão, quando ele se posiciona onde ele está, um cristão quando ele se posiciona no seu condomínio, um cristão quando ele se posiciona no seu trabalho, um cristão quando ele se posiciona onde Deus o colocou, ele começa a trazer luz, e luz incomoda as trevas. Como nós vamos falar da piadinha imoral se esse cara não aceita? Como nós vamos fazer aquele negócio que nós vamos levar um qualquer, se tem um crente aqui e ele não vai aceitar esse negócio? A melhor coisa é a gente tirar esse cara aqui da repartição, a melhor coisa é a gente arrumar um jeito de transferir esse cara lá para o outro lado do Brasil, porque ele é um problema. Suzã fica incomodada com gente assim. Suzã fica incomodada com quem não se dobra. E isso é importante a gente pensar. Sabe por quê? Porque todos os dias nós vamos enfrentar a batalha de um cristão. E todos os dias, quando enfrentamos estas batalhas, nós temos que lembrar, como Jó, que essa batalha não é nossa. Essa batalha é de quem? Do Senhor. Mas Ele quer nos usar e nos ensinar a nos posicionarmos da nossa geração. E posicionar com sabedoria, irmãos. Porque tem muito crente também falando que está sendo perseguido e na verdade está fazendo bobagem o tempo inteiro. Está falando besteira o tempo inteiro e só está colhendo das besteiras que fala.
Nós não estamos falando, de fato, de gente que se posiciona verdadeiramente, com posicionamentos sinceros, mas tem gente que quer apenas aproveitar do momento para aparecer, e está usando todo esse momento para falar uma série de coisas, e aí começa a dizer que está sendo perseguido. Na verdade, está apenas tentando trazer holofotes para si. Eu poderia contar uma série de histórias aqui de cristãos perseguidos. Vale a pena. Samara está vendo agora uma série de vídeos muito interessante. Vai lá em Missão Portas Abertas, leia. Os irmãos sabem do meu carinho que eu tenho por aquele país da América Central, aonde eu não posso nem mesmo muitas vezes falar o que eu tenho visto e o que eu tenho vivido com os meus irmãos ali. Eu tenho visto gente ser perseguida por causa do nome de Jesus. Não por posicionamento político ideológico, não por causa de posicionamento pessoal, não, por causa de um valor que é maior do que todos nós. Sabe que valor é esse? A Bíblia como palavra de Deus. E é isso que incomoda esta geração. É isso que incomoda o homem, e não é de agora, porque o homem sempre quer ir contra a palavra de Deus. Adão, de todas as árvores do jardim você pode desfrutar, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Palavra de Deus. Adão quer justamente o quê? Ir contra a palavra de Deus. Se você se posicionar, você vai ter inimigos. Esta luta não é sua. Agora, uma coisa mais linda que eu vejo nesse texto, sabe qual é? Lute por Deus, e Ele lutará com você e por você. Oh, aleluia! Lute por Deus, lute pelos valores do Evangelho, lute pelos valores da palavra, e Ele lutará com você e por você. A gente vai notar nesta história, e nós vamos ver muito isso a partir da semana que vem, e da outra, o cuidado de Deus acerca da vida de Mardoqueu e de Esther. Como Deus cuidou deles, como Deus cuidou da história do seu povo. E aí isso me faz lembrar 150 anos antes, quando os jovens foram levados para a Babilônia. E chegando na Babilônia, Daniel e seus amigos ouviram uma ordem que era o seguinte: Nabucodonosor fez uma grande estátua, e todas as vezes que o som da trombeta trocasse, o som da harpa, o som da cítara, a gaita, todo tipo de música tocasse, eles deveriam, todos que ouvissem, se prostrar diante da imagem de Nabucodonosor. Mais uma vez, era para quê? Se curvar. Tem que se curvar diante de Nabucodonosor. Ele é o Deus, ele é o rei. Então todas as vezes que tocar, então se prostre. Mas tocaram. E tinha 3 judeus ali que decidiu não se curvar. Quem eram eles? Sadraque, Mesaque e Abidnego. 150 anos antes. A história, irmãos, ela só vai se repetindo de geração em geração. A história só vai se repetindo. Olha, vocês têm que se dobrar. A imagem é grande, todo mundo tem que se dobrar. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego vão responder ao rei: ó, Nabucodonosor, para isso você sabe que a gente nem precisa responder. Nós não vamos nos dobrar e não vamos adorar a você. Sabe por quê? Porque nós servimos a um Deus todo-poderoso. Mas é o seguinte: se vocês não me adorarem, se vocês não se dobrar, eu vou jogar vocês aonde? Aonde? Eu vou te mandar embora da sua sessão. Eu vou te transferir. Se você não ceder aos caprichos maliciosos do seu superior, eu vou te colocar para fora. Você não vai receber a promoção que você tanto esperava. Você não vai ganhar aquele cascalho extra que você está até precisando. A fornalha hoje, irmãos, só mudou de lugar. Mas ela continua sendo aquecida. Ela continua quente. E a decisão continua a mesma. Se dobra ao rei, se dobra a estátua. E aí Nabucodonosor pediu, mas os 3 jovens digam: olha, nós não vamos nos dobrar.
E é o seguinte, o senhor precisa saber de uma coisa: se o Deus a quem nós servimos, se Ele quiser nos livrar da fornalha ardente, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser nos livrar, não tem problema. Mas nós não iremos prestar culto a outros deuses, nem vamos adorar a outra imagem. Quer mandar embora porque eu não aceito o que você está fazendo de errado? Manda! Quer nos colocar para fora porque a gente não aceita os negócios escusos da repartição? Manda! Pode acender a fornalha. Sabe por quê? Porque o que mais me importa é obedecer ao Deus a quem eu sirvo, porque o meu compromisso é com Deus a quem eu sirvo. Nabucodonosor ficou extremamente furioso. É interessante como os reis ficam furiosos quando eles não são atendidos, né? É interessante como todas as vezes a Bíblia menciona isso, a fúria. Sabe por quê? Porque eles são idólatras de si mesmo. E aí, aqui mais uma vez ele fica furioso e manda esquentar 7 vezes mais do que costume. Só que Nabucodonosor não contava com uma coisa: o quarto homem da fornalha. Esse ele não contava não. Ele não sabia que quando nós lutamos por Deus, Deus está conosco e Ele é quem luta por nós. É Ele que cuida da nossa vida, é Ele que está do nosso lado. Quando nós nos posicionamos com o Senhor, Ele está conosco. E o texto diz que eles foram lançados na fornalha, e quem lançou foi queimado, mas eles lá dentro, viu-se um aspecto de um quarto homem, e eles saíram de lá, nem cheiro de churrasquinho eles tinham. Quer uma coisa que te denuncia mais do que você comprar um espetinho desse da rua? Que você chega ali e está aquela fumaça, e aquele cheiro que te pega, irmão Márcio, de longe. Aí você chega ali, e aí você come, né? Aquela alcatra que está assim a meio ponto. Aí você chega em casa, Frank, aí a esposa diz assim: você passou no churrasquinho, né, bonitão? O cheiro da fumaça te denuncia. Diz o texto que Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram de lá, nem sequer com o cheiro de fumaça. Sabe por quê? Porque quando nós lutamos por Deus, Sofia, Ele luta conosco e Ele luta por nós. Não tenha medo, filha, de se posicionar. Não tenha medo de assumir a sua fé. Aonde quer que você esteja, o que quer que possam te dizer, a porta vai se fechar, o estágio não vai dar certo, não tem problema, é Deus é quem abre. Quantas vezes eu já ouvi, irmãos: pastor, o senhor devia arrumar um político para conseguir um lote para a igreja. Irmãos, dia que nós precisarmos de um político para conseguir um lote para a igreja, irmãos, nós não esquecemos do que Deus é que vai fazer. Nós não precisamos nos curvar, irmãos. Nós não precisamos nos curvar às moedas desse tempo. Nós não precisamos nos curvar às estátuas desse tempo, Márcia, que todos os dias vão chegar e dizer: se curva, se curva, se curva, Christian, se curva, Juarez, se curva, Márcio, se curva, Osmar, se curva, Fabrício, se curva, Pedro. Qual será a nossa decisão? Não deixe para tomar a decisão quando ela chegar. Vou repetir isso. Não deixe para tomar a sua decisão quando ela chegar. José só conseguiu largar a capa e dar no pé porque ele já tinha tomado uma decisão. Ele já tinha feito um compromisso de honrar o Senhor indiferente de qualquer circunstância. Daniel, ele já tinha feito um compromisso antes. Sadraque, Mesaque e Abidnego já tinha feito um compromisso antes. Não deixe para tomar a decisão quando a hora chegar. Tome a decisão agora. Eu vou fazer como Daniel. Eu vou decidir não me contaminar. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Curvar ou não se curvar? Num determinado momento da história, eu quero convidar você a ficar de pé.
Mardoqueu resolveu tomar uma decisão. E qual decisão foi essa? Não se curvar diante de um Deus. Não se curvar diante de um Deus. Viver por fé em um mundo mau, em um mundo incrédulo, vai exigir de mim e de você a disposição de não se curvar. Vou repetir. Viver em um mundo incrédulo, em um mundo mau, vai exigir de nós a disposição em não se curvar. Agora, não se curvar vai atrair para nós o quê? Inimigos. Segundo, nós precisamos entender, e aí eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, que muitas dessas lutas, que às vezes a gente acha que são pessoas, não são pessoas. Vou repetir. Às vezes nós achamos que são pessoas. Não. É muito maior do que pessoas. A nossa luta são batalhas espirituais. Ah, mas fulano está me perseguindo. Ama ela de todo o seu coração. Às vezes ela não sabe nem o que ela está fazendo. Ela só está sendo instrumento de alguém que veio para matar, roubar e destruir. Não encare pessoas como problema. A nossa luta é muito maior. Agora tem uma coisa: lute pelo Senhor. Esteja disposto a se posicionar. Esteja disposto a fazer como Daniel. Eu vou decidir não me contaminar. Eu vou tomar uma decisão. Eu não irei me curvar. Eu vou fazer agora como o meu querido, nosso querido, e exemplo para todos nós a partir de aqui, porque a vida de Mardoqueu, a partir do capítulo 2, 3, no final ali, ela toma um rumo totalmente diferente. Porque mesmo na Pérsia ele se lembrou dos seus valores, ele se lembrou do que ele tinha aprendido, ele se lembrou do Deus a quem ele servia, e ele se posiciona, e quando ele se posiciona, ele vai ver o cuidado de Deus em tudo. Às vezes nós temos medo de nos posicionar por causa da guerra, mas o texto nos ensina que quando nós guerreamos justamente por causa do nome do Senhor, Ele irá conosco, e Ele estará conosco, mesmo quando estivermos na fornalha. Agora, e se Ele não for na fornalha? Não importa, nós estaremos para sempre com Ele. Há uma canção que é muito linda: seja na morte, para a vida ou para a morte, eu vou andar com Deus. Você já parou que às vezes nós cantamos essa música aqui na igreja? O Senhor conhece os que são seus. E um texto dela, olha a profundidade disso: para a vida ou para a morte eu vou andar com Deus. Para a morte é justamente em situações como essas, que um dia eu e você podemos estar. E qual será a nossa posição? Talvez uma mensagem como essa, alguns anos atrás, parecia estar tão distante de nós. Mas nessa geração, é tão presente, é tão perto, que nós precisamos ficar atentos a isso. Qual será a minha e a sua posição? Vamos adorar ao Senhor.